E aí pessoal, 100%? Para quem não conhece, algumas pessoas não sabem, eu tenho um carro antigo, né? Eu tenho um Dodge Dart 1972 e esse carro aqui vem com um rádio AM. O original da época era um rádio AM. Esse carro aqui era um carro considerado um carro simples, então ele não vinha com grandes acessórios. Apesar de ter ar-condicionado e direção hidráulica, esse carro teve direção hidráulica e ar-condicionado instalados na concessionária. Ele não possui de plaqueta, nem ar, nem direção. Então o rádio da época era um rádio AM, porque a gente tinha pouca difusão de FM na época. E infelizmente esse rádio aqui é um rádio que se utilizou muito pouco. Só tem um alto-falante, só tem alto-falante de painel. Eu não tenho alto-falante de portas, não tenho alto-falante de pezinho, não tenho alto-falante de tampão traseiro, tá vendo? Então não tenho nenhum outro acessório. E esse rádio aqui eu tenho muita dificuldade de pôr ele para funcionar. Ele até liga, daqui a pouco ele vai fazer algum tipo de ruído. Não está saindo nenhum som agora, daqui a pouco ele vai sair algum som. E eu tenho que mandar esse rádio consertar, porque apesar de ser um rádio AM, mas por que não a gente não pode ouvir um rádio AM, né? Uma CBN, uma Band News? Por que a gente não ouve, né? Por que a gente não passa a ouvir uma musiquinha? Então esse rádio aqui ele acende azul no back dele, né? No backlit dele, no dial dele acende azul. Igual o painel, é a mesma cor de iluminação, ou seja, fundo branco com fundo branco, luz azul com luz azul. Para quem acha que luz azul de receiver Pioneer é coisa é a última moda, esse carro aqui é 7.2, já vinha com o painel azul. Então ele não está nem reagindo, daqui a pouco talvez ele comece a fazer algum tipo de barulho. E eu na época eu fiz uma coisa achando que eu poderia colocar para funcionar o rádio com um FM, um toca-fita. Eu coloquei uma antena elétrica. Então aqui está o acionamento da antena elétrica. O Marcos Peçanha instalou para mim. Ela tá ligada, tá funcionando. Aqui, ó, vou ver se eu mostro para vocês. E aqui, baixando. Vou mostrar de novo para vocês. Desligando. E eu quero um dia botar o rádio funcionando, botar o rádio em condições. Já pensei em botar um TKR que eu ganhei de um grande amigo. Pensei em botar o TKR aqui, mas eu teria que furar esse painel aqui, original do carro, para passar fiação. Eu não queria fazer isso. O TKR não cabe aqui, porque aqui atrás possui uma barra. E como esse rádio ele é um rádio pequeno, a barra o rádio não tem profundidade e ela não encostava na barra. E esse carro aqui, como possui essa barra no painel, o toca-fita esbarra na barra que atravessa aqui atrás do painel. Eu teria duas opções: ou cortar a barra, que eu não vou fazer isso, ou instalar um outro tipo de rádio. Então eu também pensei, aqui não cabe, por causa do ar-condicionado, que é enorme. Se eu tivesse aquele ar-condicionado só de duas saídas, talvez coubesse. E aqui muito menos, porque eu tenho freio de mão, luz de alerta e o acionamento da antena elétrica. E eu quero ver se eu consigo pôr para funcionar esse rádio. Um dia desmontar ele, levar para o André Quintal e ele pôr em dia essa criança para funcionar.
havia lembrado que esse carro estava com fusível queimado. Fui ver na caixa de fusível a seção do rádio e da luz de ré. Eu já sabia que isso tinha acontecido, mas não sabia qual era o fusível. Então, vamos ver se ele pega alguma coisa. Primeiro, acionar a antena, né? Ajuda, né? Ondas curtas não pega nada. Bom, galera, não consegui pôr para funcionar, selecionar nenhuma rádio. O rádio está ligando, faz barulho, mas o problema é a sintonia dele. Eu quero um dia, em breve, colocar para funcionar. Eu sei que tem muita coisa para ser feita, mas um dia eu vou conseguir botar a fila para andar e fazer esse rádio. Ok, galera? Isso aí foi uma curiosidade da década de 70. Um abraço, gente.